Palestra hoje não vai haver palestra, tá? Brincadeira, 1º de abril, famoso dia da mentira, né? Só que brincar a gente pode e deve, né? Dar risada, ser feliz. Aquela imagem carrancuda de Allan Kardec, né? Que a gente vê em alguns livros. Eu tenho certeza que Kardec era muito alegre, muito feliz pela missão que ele teve na Terra, mas quando a gente fala de mentira, aí é coisa séria, né? Então a gente hoje vai fazer juntos aqui uma reflexão sobre a mentira. Uma reflexão leve para a gente exercitar, né, a nossa capacidade de pensar, aproveitar essa terça-feira que saímos de casa, estamos aqui nessa terça-feira quente, à noite. E vamos começar falando sobre conceito, né? Conceito da mentira. O que é a mentira? Ato de mentir, enganar, iludir ou ludibriar. Todos nós sabemos, né? Convivemos com a mentira, e a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo um item que vai nos falar o seguinte. Ele está no capítulo 10, item 21. O São Luís, né, que é o espírito que ditou esse item, ele vai nos dizer: segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever nosso, pois mais vale caia um homem do que virem muito a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís aqui, dentro de todo o texto, né, esse aqui é apenas o finalzinho de um capítulo grande, ele está nos colocando uma informação muito importante, né, que como a gente deve encarar, né, a hipocrisia, a mentira. E aqui ele está colocando num ser externo, num ser exterior, numa terceira pessoa, mas a gente pode aplicar também a nós mesmos, né? E o que alguns pensadores antigos já diziam, né, sobre a mentira? Aristóteles iria dizer que vantagem têm os mentirosos de não serem acreditados quando dizem a verdade. Gandhi: assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Victor Hugo: mentir é uma maldade absoluta. Não é possível mentir pouco ou muito. Quem mente, mente. Erasto aqui é espírito, né? No item 230 do livro dos médiuns: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então, veja aqui que dentre estas frases, né, que pensadores antigos, ou mesmo o espírito Erasto veio nos trazer, né? A mentira, ela não nos leva a nada, né? Aquele ditado que diz que a mentira tem perna curta é uma verdade, né? Que quem de nós aqui nunca mentiu, né? Nesse estágio que nós estamos, a gente acaba usando, né, dessa fraqueza que nós trazemos conosco e acabamos nos arrependendo, né, depois, porque a mentira gera um fardo, né, muito pesado, que aí a gente acaba tendo que carregar isso, né? A gente vai encontrar num outro livro de Joana de Ângeles, o livro Conflitos Existenciais, psicografia de Divaldo Franco. A Joana, que ela tem, esse livro faz parte de uma série psicológica, né, de Joana de Ângeles. Ela vai nos dizer
na vida infantil, porque não compreende a gravidade dos fatos, a criança escapa da responsabilidade apelando para a mentira, fruto natural da sua imaginação criadora, que, bem orientada, encontrará o correto caminho para dar largas ao seu campo de inspiração e de ação, sem esquecimento da verdade. No entanto, em razão da falta de orientação no lar, que procura castigar o mentiroso, em si mesmo vítima de insegurança e inquietação emocional, elucidando-o quanto à maneira como deve conduzir-se, o ser cresce fisicamente, mantendo-se, porém, no estágio da infância psicológica, o que é muito lamentável. Então a Joana de Ângeles, ela chama esse não desenvolvimento psicológico como uma infância psicológica. E aí o adulto acaba se servindo, né, dessa ocorrência da mentira. Na Revista Espírita de 1861, a gente também vai encontrar um texto de Erasto também, o mesmo espírito que falamos do Livro dos Médiuns, e ele vai lembrar do capítulo 5 de Mateus, versículo 37, na qual Jesus haveria de ter dito: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. É um chamamento, né, que Jesus está fazendo para a gente praticar a sinceridade. Então, nos nossos atos, né, quando for sim é sim, quando for não é não, para a gente não mentir. Essa passagem, Jesus estava se referindo ao mandamento: não prestarás falso testamento sobre o teu próximo. Então, está falando sobre mentira. O que Jesus está dizendo? Não minta, não minta, porque quando a gente mente, como já dissemos, né, a gente cria um fardo para nós mesmos, né, e a gente abre condição para situações infelizes, porque para a gente manter uma mentira, a gente tem que contar outra mentira, e às vezes mais uma, para sustentar todas essas mentiras. E aí isso acaba virando um fardo na nossa vida que é difícil conviver. E a gente, quando não é sincero, acaba perdendo, né, a credibilidade na nossa fala, das nossas atitudes. Mas quantas vezes, né, nós titubeamos nas decisões, natural do nosso estágio evolutivo, natural de quem está tentando melhorar, né? Estamos aqui buscando conhecimento, vamos aceitar o convite que a Márcia fez, da transformação, o que está sendo chamado hoje para a nossa transformação, né? Ao que estamos sendo chamados. E quantas vezes, né, nós dizemos não querendo dizer sim, ou dizemos sim querendo dizer não, ou quantas vezes falamos o que não estamos sentindo, ou sentimos aquilo que não falamos. Então, esse sim, sim, não, não da fala de Jesus, ele também não quer dizer que a gente deve ser agressivo na nossa fala, contundente, apenas que aprendamos a nos expressar de forma sincera, mas com amor, com educação, com respeito, com gentileza, sem violência. É claro que às vezes nós mesmos, né, às vezes outras pessoas, mas vamos pensar em nós, na nossa transformação. Quantas vezes nós não falamos, né? Eu falo mesmo, falo a verdade, sou assim, doa a quem doer.
E a gente pode refletir, né? Será que Jesus ele queria que a gente tratasse dessa forma, né? O sim, sim, não, não. E quando a gente fala, né? Quando a gente quer esfregar a verdade na cara do outro, como a gente disse, esfregar a verdade na cara dele. A verdade, ela tem três faces. Ela tem a face que a gente enxerga, a face que o outro enxerga e a realidade, que pode ser diferente das duas faces. E isso a gente aprende muito, né, no Espiritismo. No Espiritismo, essa doutrina consoladora, que é o Consolador prometido por Jesus, muitas vezes quando a gente lê os textos, lê o Livro dos Espíritos, que é perguntas e respostas, lê o Evangelho, que é uma interpretação das passagens do Evangelho, né, do Segundo Testamento, das lições morais que Jesus trouxe, a gente encontra uma realidade que a gente se espanta, fica surpreso. Muitas vezes a gente lê algo que aquela realidade esfregada na nossa cara, porque a gente foi buscar aquele conhecimento, a gente acaba até surpreso, né? Poxa, nunca havia pensado nisso. Imaginem assim, tudo que Jesus, né, havia de ter falado no Sermão do Monte, em todas as parábolas, amai o vosso inimigo, isso para a época era uma verdade contrária, né, aos preceitos. E até hoje para a gente, quando a gente lê as passagens de Jesus, a interpretação que os Espíritos trazem, que esclarecem muito mais, né, abrem muito mais campo para a nossa reflexão, são conceitos novos para a gente, que são realidades. Aquelas são realidades superiores, realidades de uma vida que é real, que é vida espiritual, de uma vida verdadeira, porque a nossa vida, ela é passageira, é uma passagem que a gente faz aqui na Terra, quando a gente encara a realidade que somos seres imortais, que estamos aqui de passagem. Então, não devemos ser verdadeiros? Claro que devemos. Devemos ser verdadeiros na nossa fala, nas nossas atitudes, mas não devemos ser ofensivos com essa nossa fala. Não devemos ser verdadeiros, mas não devemos usar de violência, porque a nossa verdade talvez não é a verdade do outro e nem a realidade da situação. Então, quando dissermos o sim, quando dissermos o não, digamos com amor. Pratiquemos a afabilidade que a gente encontra no Evangelho, a doçura, né? Quando a gente for falar no nosso principal laboratório, né, da nossa encarnação, o nosso ninho doméstico, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os quais a gente acaba nos revelando, né, com mais intimidade, diferente das visitas ou diferente das pessoas com quem nos relacionamos na rua, né, na sociedade. Em casa a gente é mais verdadeiro, e aí a gente acaba escancarando, né, a nossa realidade interna. Então vamos usar nesse momento, né, falar o sim, falar o não, mas com doçura, com amor, com gentileza, sem agressão, sem gritaria. Haroldo Dutra, eu sempre repito, já disse: não haverá mundo de regeneração enquanto houver um ser gritando dentro de casa. Enquanto tiver uma pessoa gritando, não tem mundo de regeneração. O que mostra que o mundo de regeneração será feito de pessoas regeneradas, pessoas transformadas, pessoas que buscam a transformação através do conhecimento, por exemplo, através da escola. A casa tem curso toda quinta. O dia mais importante da casa é o dia da educação.
O dia que a gente vem aqui para terapia, para se educar, para ganhar conhecimento. E aí, continuando a nossa reflexão, há quem diga, né? Eu discordo de você, de uma forma ríspida, ou seja, está usando o não, que ele tem direito. Mas a gente poderia muito bem dizer, eu penso diferente de você, e abrir campo para o diálogo, né, por exemplo. E não ser taxativo, violento nas conversas, nas atitudes. A gente não precisa ser radical. Esse sim, sim, não, não de Jesus, com certeza, assim como ele exemplificou em todas as passagens, em todas as situações e exemplos que ele nos passou, né, que é registrado nos evangelhos, a gente sempre vê um Jesus misericordioso, que não condena ninguém. Ele não condenou a mulher adúltera, né, para a história tão conhecida da mulher adúltera. Ele apenas indicou o caminho para ela, para que ela não pecasse mais, mas não condenou, porque ele conhece Jesus mais do que ninguém, porque ele é o nosso governador planetário. Jesus, ele é o governador da terra, desde que a terra nasceu, desde o desenvolvimento da terra. Então imagine isso, Jesus já é perfeito há bilhões de anos, já quando do nascimento da terra, da criação da terra, do surgimento lá das partículas, da gênese desse planeta, Jesus foi designado dentre vários espíritos crísticos a coordenar o desenvolvimento da nossa humanidade. Então ele é o nosso irmão mais velho e nosso governador. Ele veio para cá para nos exemplificar, para nos dar a direção, nos dar o caminho, a verdade e a vida, assim como ele mesmo nos esclareceu. Eu quero ler só mais um texto que é muito bom. Só um minuto, deixa eu achar aqui. É uma história, na verdade são mais dois textos. Essa é uma historinha para dar uma aliviada aí na tensão. É muito conhecida por todos, mas ela é bem interessante para retratar essa conversa, essa reflexão nossa. Chama-se Flor da Honestidade. Ela conta que um príncipe, ele resolveu se casar há muito tempo atrás e mandou chamar todas as moças do reino que quisessem ser suas pretendentes. Uma bela jovem, muito pobre, resolveu participar do desafio. Sua mãe ficou penalizada, pois a garota não tinha as vestes necessárias para competir com as outras, bem mais ricas e igualmente belas. Mas a jovem, que amava o príncipe, revelou que iria mesmo assim, pois os poucos momentos que passaria na presença do seu amado já seriam válidos. Chegou o esperado dia, e lá estava ela, em meio a centenas de jovens, cada uma mais bela e bem vestida do que a outra. Então o príncipe lança o desafio: todas vocês são realmente muito belas, mas apenas uma será minha esposa. Vou fazer um teste. Cada qual receberá uma semente, deverá cultivá-la cuidadosamente. Após 2 meses, teremos um novo encontro. Aquela que trouxer a flor mais bela será a minha esposa. A jovem saiu com sua semente e colocou-a em um vaso. Cuidou, regou, adubou e nada. Procurou ajuda, mas ninguém era capaz de fazer sair um embrião daquela semente. Passados 2 meses, a jovem tomou o seu vaso vazio e voltou com as outras jovens à presença do príncipe, conforme havia sido combinado. As suas amigas traziam flores maravilhosas, de todas as cores e tamanhos. Seria difícil para o príncipe escolher a mais bela. Ao entrar, o herdeiro do rei olhou para todo aquele maravilhoso jardim florido,
E seu olhar repousou sobre o vaso vazio de nossa amiga. Aproximou-se lentamente e disse: essa será minha esposa, pois foi a única que trouxe a flor da honestidade. Todas as sementes que distribuí eram estéreis. Então a gente vai aprender, né, nessa lição que a honestidade é como uma flor, tecida em fios de luz, que ilumina quem a cultiva e espalha claridade ao redor. Independente de tudo e de todas as situações que nos rodeiam, que possamos espalhar a luz àqueles que nos cercam e consequentemente receber a luz, né? Porque quando a gente vibra numa vibração de honestidade, uma vibração de luz de verdade, a gente participa daquela vibração, a gente participa daquele momento, daquele movimento, né? daquele trabalho de vibração de luz do nosso pensamento. Isso é real, isso é física, né? A gente está numa casa que trata com luz, com cromoterapia, com a frequência das luzes, e a gente sabe que o nosso pensamento é vibração, é energia. Então quando a gente vibra nessa frequência em que a gente até se sente melhor, quando a gente vem numa casa, quando a gente vai a um templo religioso, geralmente os templos religiosos, as casas espíritas, você entra e você se sente bem naquele ambiente. Por quê? Porque é um ambiente onde muitos trabalhadores, não os físicos, os que estão desencarnados, que os físicos vêm aqui também para receber e dar muito pouco, mas o trabalho é feito por entidades espirituais que estão aqui antes de nós, preparando o ambiente, preparando a energia do ambiente. E falando isso, eu até lembrei, né, da nossa Neuza, da nossa grande mestra, que deve estar já entre nós, né, trabalhando no plano espiritual. Uma última frase: se para vencer estiver em jogo a sua honestidade, perca, você será sempre um vencedor. Boa semana a todos, que Jesus nos abençoe.